Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal da Obra do Coração. Se está acessando o nosso canal pela primeira vez, verifique também outros vídeos, gostando, se inscreva. Aqui é um local de compartilharmos um pouco do Santo Evangelho, a doutrina da Igreja Católica, e assim nós queremos juntos crescer um pouco. Hoje gravando aqui na Capela da Obra do Coração, aqui vocês estão vendo deste lado o quadro do Sagrado Coração de Jesus, da Obra do Coração. Numa outra ocasião, nós vamos falar um pouco o que ele representa para nós, o que ele representa para muitas pessoas, mas também quis gravar aqui hoje para que também na nossa vida aconteça aquilo que disse João, né? Que ele cresça e que nós diminua, que a gente diminua. E sempre nosso Senhor seja aquele que deve estar em primeiro lugar, aquele que deve realmente ser o nosso bom mestre em tudo. Meus irmãos, esse evangelho de hoje, aqui em Mateus 18, nós estamos vendo aquela história de um patrão que perdoa uma dívida impagável do seu empregado. Nós estamos vendo também que esse mesmo empregado, ao sair dali, esse empregado encontra com um amigo e esse amigo não tem como lhe pagar a dívida. E esse empregado condena esse amigo, não perdoa esse amigo. Duas coisas nos chamam a atenção para essa leitura de hoje. Primeiro, as relações. Aliás, isso será o assunto central dessa nossa meditação, as nossas relações. Primeiro, se trata de um patrão e um empregado. Um patrão que teve compaixão. Compaixão, então, é esse conjunto de sentimentos bons que nós temos. Mas esse patrão se deixou mover por essa compaixão, de um modo concreto, e diante daquela situação de uma dívida impagável, então esse patrão perdoa a dívida. Mais adiante, quando o empregado encontra um amigo, então já não é mais patrão e empregado, seria uma relação diferenciada, não é? Porque são dois amigos, mas esse amigo não se deixa mover por seus sentimentos bons e ele não usa de compaixão para com o seu amigo. Veja que interessante. Não usa de compaixão para com o seu amigo, ele condena aquele amigo. Quando nós analisamos esse texto, nós percebemos como é importante nós reavaliarmos o modo como nós olhamos para o outro, o modo como nos relacionamos com o outro. Nós estamos acostumados a ter reações programadas. O que seriam essas reações programadas? Por exemplo, quando eu encontro com Moinha, eu tenho uma reação, é minha mãe. Eu tenho uma relação de amor com ela. Até mesmo quando não encontro, quando nós conversamos por telefone, já que ela mora na Bahia e eu moro no Ceará. É diferente, então, quando eu encontro com uma pessoa que não é minha mãe. Ok? Até aí tudo bem. Do mesmo modo, nós teremos uma reação quando nós nos encontramos com o nosso irmão de família, de sangue, nossa irmã. Ou mesmo quando você vai se encontrar com o seu namorado, a sua namorada. Tudo isso vai gerar dentro de você, isso faz mover dentro de nós sentimentos.
sentimentos bons, isso é importante a gente frisar. A compaixão é esse conjunto de sentimentos bons que nós temos dentro de nós e que nós podemos ativar, usar essa palavra, podemos ativar esse sentimento bom com relação ao outro. Mas veja que eu tenho uma facilidade, todos nós temos, uma facilidade muito grande para agir com compaixão com aquele que eu conheço, sobretudo se for meu familiar ou alguém com quem eu tenho uma aproximação. Então eu tenho uma preocupação se alguém adoeceu, se alguém está com um problema, e eu tento ajudar de alguma forma. Isso é a compaixão. Esse sentimento bom que nos move a agir concretamente na vida do outro. Então veja que nós estamos aqui falando que existe uma relação natural que foi construída ao longo da vida, etc., como eu já citei aqui alguns exemplos. Mas quando nós olhamos para o outro, aquele que nós não conhecemos, mas que também está passando por uma situação difícil e que é digna de compaixão, ou seja, é digna de uma ação concreta minha para ajudar. Eu não quero aqui falar de sentimento de pena, não seria isso. Mas de um sentimento de amor que deve nos mover por qualquer outra pessoa que esteja em uma situação de dificuldade. Então isso é compaixão. Ora, se até então nós ficamos assim acostumados a agir desse modo com relação ao outro, quando é nosso familiar, alguém que a gente conhece, alguém que tem uma proximidade maior, a gente deve se questionar: por que também o meu coração não se comove e não me leva a agir concretamente com relação àquele ou àquela que eu não conheça? Quando Jesus, na sua via sacra, está subindo o Calvário com a sua cruz, ele olha para aquela multidão e tem compaixão. Olha para aquela multidão e sente o desejo de amar e ama aquela multidão. Ali estão pessoas estranhas a Jesus. Não é do círculo dele. Embora também tivesse a sua mãe acompanhando em algum ponto, aliás, em todos os pontos da via sacra, Maria está sempre presente, também João estava lá. Mas veja bem, independente daqueles que estiveram lá, muito poucos dos seus amigos, já que a grande maioria fugiu, mas a compaixão de Jesus, ela é dirigida para a multidão, para todos, ou seja, os seus sentimentos bons, positivos, o seu amor gratuito é para todos. Não é diferente ou não deve ser diferente também com a gente. Também nós somos convidados a nutrir, isso eu preciso alimentar dentro de mim, um sentimento bom para com o outro. Ainda que eu não possa ajudá-lo de um modo mais concreto, mas se eu construir um sentimento bom com relação àquele que eu nem conheço, pelo menos eu vou rezar por ele para que ele saia daquela situação difícil. E isso também é compaixão. Que nesse dia, que este evangelho de hoje nos ensine que nós devemos ser movidos pelo amor e não por negatividades, e não pelo ódio, e não por nenhum tipo de mal. Devemos recordar da nossa própria origem, que está em Deus, e Deus como fonte de todo bem. E se eu sou um fruto dessa fonte de todo bem, eu também sou bom.
e eu preciso ser um bem para o outro. Então esse Evangelho nos convida a isso. Independente das nossas relações, não importa se é patrão e empregado, ou se são amigos, ou se são parentes. Independente das nossas relações, devemos gratuitamente desejar e querer o bem do outro. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.